Sabe, existe uma força, quase que invisível, que influencia a maior parte da nossa vida. Uma força que dita nossas ações muito mais do que a lógica ou a razão. E é para entender que força é essa que a gente vai mergulhar fundo agora. Pois é, essa pergunta é aquela que não quer calar, né? A gente sabe que deveria acordar mais cedo, se cuidar melhor, parar de empurrar as coisas com a barriga. A informação tá toda aí, na palma da mão. Mas fica muito claro que só saber o que fazer não garante que a gente vá lá e faça. Então vamos começar por aqui, na primeira parte da nossa análise. A ideia de que só conhecimento não basta. É nesse ponto que a gente começa a investigar essa frustração que é quase universal de saber qual é o caminho certo, mas por algum motivo não conseguir seguir por ele. Essa lista aqui, ela soa familiar? Pois é, são aquelas batalhas do dia a dia que muita gente enfrenta. São promessas que a gente faz para si mesmo e que, de repente, são quebradas, criando um ciclo de frustração. E a causa disso, olha, raramente é falta de informação. E tem uma frase que resume isso perfeitamente. Se conhecimento fosse o suficiente, todo mundo já estaria onde quer estar. Existe um buraco, um abismo entre o que a gente sabe e o que a gente faz. Então, o que é que está realmente no comando das nossas ações? E aqui a gente entra na segunda parte, as emoções no comando. É agora que vem a grande virada de chave, a grande revelação, uma verdade que pode até ser meio desconfortável. O verdadeiro motor por trás do nosso comportamento não é a nossa lógica, são as nossas emoções. A gente adora pensar que é super racional, né? Como a gente vê aqui na primeira coluna, a gente acredita que a lógica, os planos bem feitos, as metas, que é isso que guia nossas ações. Mas a realidade, que está ali na segunda coluna, é que na hora do vamos ver, tem um outro fator que quase sempre ganha essa batalha: as emoções. O ponto-chave é esse, simples e direto. É por isso que alguém pode prometer com toda certeza que nunca mais vai repetir um hábito ruim e no dia seguinte tá lá fazendo tudo de novo. Isso não tem a ver com falta de inteligência, não. Tem a ver com gestão emocional. E as consequências disso são bem reais. Quando as emoções tomam o volante, a vida pode acabar entrando num padrão de autossabotagem. E não é por uma escolha consciente, mas porque no calor do momento, o sentimento acaba falando mais alto que a razão. Bom, agora a terceira parte, a origem dos nossos padrões. Se a gente já entendeu que as emoções têm essa força toda, a próxima pergunta lógica é: de onde é que vêm esses padrões emocionais que parecem se repetir no piloto automático? Esses padrões não aparecem por mágica, não. Eles são construídos quase como um programa de computador. Geralmente, tudo começa com uma experiência, muitas vezes dolorosa, que deixa uma marca. A partir daí, a mente cria uma interpretação para se proteger, sabe? E essa interpretação vira uma crença. Com o tempo, essa crença se torna um programa que roda ali em segundo plano, disparando reações automáticas para situações parecidas. E essa citação aqui, ela é certeira. Muitas das nossas reações de hoje não são sobre o agora. Elas são, na verdade, ecos do passado. A gente hesita quando devia agir ou duvida do próprio potencial porque tem um programa antigo, inconsciente, que meio que nos força a fazer isso. Vamos para a quarta parte, direcionando as emoções. A boa notícia no meio disso tudo é que esse ciclo não precisa ser uma sentença para a vida inteira. É totalmente possível aprender a direcionar esse poder que a gente tem por dentro. E a chave para essa mudança é o desenvolvimento da inteligência emocional. E um ponto super importante. Inteligência emocional não é sobre não sentir, viu? Não é para virar um robô. É sobre ter a maestria de usar as emoções a nosso favor, em vez de se tornar refém delas. Pensa só, raiva, medo, tristeza, toda emoção tem seu lugar, tem sua função. O problema de verdade acontece quando uma delas aparece na hora errada ou com uma intensidade que não tem nada a ver com a situação, e aí ela assume o controle total. Quinta e última parte, de reagir para responder. Agora vamos ver como isso funciona na prática. Quando a gente aprende a direcionar nosso estado emocional, uma transformação muito profunda acontece. A gente muda de uma vida de pura reação para uma vida de resposta consciente. Esse slide mostra a diferença da noite para o dia entre duas formas de ver o mundo. De um lado, tem a perspectiva estagnada, de quem reage no piloto automático, sendo controlado por padrões antigos. Do outro, a perspectiva de crescimento, que permite responder com intenção, com consistência, com resiliência.
Duas pessoas podem passar exatamente pela mesma dificuldade. Uma desmorona, a outra aprende. A diferença está na resposta emocional. E essa é a pergunta que define a perspectiva estagnada. Por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta coloca a pessoa num lugar de vítima, de passividade, como se o problema fosse algo totalmente externo e incontrolável. Agora, olha a diferença, a pergunta que transforma tudo. O que eu posso fazer com isso? A perspectiva muda completamente para ação, para poder pessoal. Isso transforma qualquer obstáculo em uma oportunidade de aprender e de crescer. No fim das contas, a conclusão é essa. Os resultados que a gente tem na vida não são só um reflexo do que a gente sabe na teoria. Eles são um espelho de como o nosso mundo interno é gerenciado, especialmente na hora que a pressão aperta. E para fechar, fica uma reflexão. O conhecimento, na maioria das vezes, a gente já tem. A verdadeira virada de jogo talvez não esteja em aprender mais uma técnica, mas sim em fazer o trabalho interno para que as nossas ações aqui fora possam finalmente se alinhar com tudo aquilo que a gente já sabe. A grande questão é, será que a gente está disposto a essa mudança interna?